São Pedro, quem foi? Por Contos e Histórias de Galioto JC. São Pedro, originalmente chamado Simão, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Ele nasceu em Betsaida, na Galiléia, e era pescador antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa pedra, ao dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Pedro testemunhou os milagres de Jesus e foi um dos apóstolos mais próximos dele. Porém, antes da crucificação de Cristo, ele o negou 3 vezes. Mas depois se arrependeu e tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele pregou o evangelho em várias regiões e, segundo a tradição, foi martirizado em Roma, por volta do ano 64 de Cristo, durante a perseguição do imperador Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Cristo. Curiosidades sobre São Pedro. Primeiro Papa da Igreja. Pedro é reconhecido como o primeiro Papa e fundador da Igreja de Roma, guardião das chaves do céu. A tradição cristã popular acredita que São Pedro tem as chaves do céu e decide quem pode entrar. Pedro e o milagre da pesca. Após uma noite sem conseguir pescar, Jesus orientou Pedro a lançar a rede novamente, e ele capturou uma grande quantidade de peixes. Lucas 5:1-11. Negação de Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, como Cristo havia profetizado. Símbolos de São Pedro. A cruz invertida, referência à sua crucificação. Chaves, representam o poder de abrir e fechar as portas do céu. E o galo, referência à sua negação de Jesus. Legado de São Pedro. Fundação da Igreja Romana. Como líder da Igreja primitiva, ele ajudou a estabelecer a base do cristianismo em Roma. Influência na doutrina cristã. Suas cartas, chamadas Epístolas de Pedro, fazem parte do Novo Testamento. Festa de São Pedro, celebrado em 29 de junho, dia em que se acredita ter sido martirizado. Túmulo de São Pedro. O túmulo de São Pedro está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Escavações arqueológicas indicam que seus restos mortais estão sob o altar principal da Basílica, um dos locais mais sagrados para os católicos. Importância de São Pedro na religião. Para os católicos, ele é o primeiro papa e base da Igreja. Para os ortodoxos, é um dos mais importantes apóstolos. Para os protestantes, é um exemplo de arrependimento e liderança na fé. Crendices populares sobre São Pedro. Chaveiro do céu. Muitos acreditam que São Pedro controla o clima, pois seria responsável pelas chuvas. Festa junina. No Brasil, São Pedro é padroeiro dos pescadores e tem forte presença nas festas juninas, especialmente no Nordeste. Sonhos com São Pedro. Segundo crenças populares, sonhar com São Pedro pode significar proteção ou mudanças na vida. São Pedro é uma figura central no cristianismo, com um papel fundamental na história da Igreja e grande influência cultural e religiosa ao longo dos séculos. Fim. Siga e compartilhe a página Contos e Histórias com Galioto JC.